Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar juntos novamente e de podermos abrir o nosso coração em louvor e adoração e que possas ter usado esta oportunidade de poder abrir o teu coração ao Senhor através destas melodias, também destas letras que nós acabámos de cantar. Agradecer ao grupo de louvor pela forma como eles nos dirigem, também pelo trabalho que eles fazem semanalmente, diariamente, para podermos ter tempos também como estes, porque eles também têm as suas profissões, eles não são músicos, eles também trabalham, têm os seus empregos, mas tiram do seu tempo também para estar connosco, tempo durante a semana para ensaiar e para poder entregar alguma coisa também a Deus de uma forma zelosa. Amém? Então hoje nós vamos falar de um texto e eu vou fazer aqui um quiz que é hoje nós celebramos o Dia do Pai. Vocês veem que tem uns cartazes lá atrás que a nossa equipa de decoração preparou. Então, quem é que quer adivinhar que passagem da Bíblia é que nós vamos ler hoje? O filho pródigo aqui, mais o filho pródigo número 2, número 3. E acertaram, o filho pródigo. Somos tão previsíveis. Mas a verdade é que esta passagem ensina muito. Ensina um coração de pai. E o título do nosso sermão hoje é O Pai Ainda Espera. O Pai ainda está à espera. Isto foi uma parábola, uma história que foi contada por Jesus no meio de outras duas parábolas, ou no seguimento de outras duas parábolas. Tem um contexto, ok? Mas o contexto no final é que desta história do filho pródigo é que o pai está à espera. Isso é uma garantia que nós temos. É que o pai continua à espera. O pai continua à nossa espera. Continua à espera que nós façamos um caminho na sua direção. Amém? E hoje nós cantamos isso. Cantamos que nós podemos ter coisas ainda na nossa vida. Podem existir marcas, feridas, vícios que estão em que Deus está à espera que nós possamos caminhar na direção dele. Deus continua à tua espera. Deus não desistiu de ti ainda. Então hoje eu gostava que nós olhássemos para essa passagem de uma dicotomia de dois prismas. Do prisma da palavra, do propósito para o qual ela foi ministrada por Jesus naquele tempo, mas vamos também extrair algumas lições deste coração de pai, que existe também, está embebido também nesta palavra. Eu vou ler então algum trecho da palavra em Lucas 15, a partir do versículo 11. E ainda antes de ler, dizer que esta parábola acontece, é a terceira parábola que Jesus conta, que Jesus usa para explicar o quão Deus anseia por um coração arrependido. Quão Deus anseia por resgatar alguma coisa em nós. Quão Deus anseia quão Deus anseia ir buscar alguma coisa que está perdida. Seja na ovelha perdida, quando Deus anseia buscar alguém que deixa 99 ovelhas que estão bem, que estão no aprisco, que estão a ser cuidadas. Quando Deus anseia por escutar esta ovelha que está a balir, que está a sofrer, quando Deus anseia de ir lá buscar, e para isso Ele deixa para trás ovelhas que não estão perdidas, que estão encontradas. E Ele celebra quando essa ovelha é encontrada. Ele fala de uma moeda perdida. Que diligência tem que haver em nós, de nós próprios arrumarmos a nossa casa para nós irmos buscar aquilo que nós temos perdido. Não é só Deus que tem este anseio, nós também temos que ter este anseio. De nós irmos buscar aquilo que nós sabemos que está perdido. E fala acerca de uma mulher que perdeu algo valioso, perdeu uma moeda, e ela arruma, sendo uma luz, há uma diligência em ir buscar aquilo que está perdido. E por fim, fala acerca de um filho perdido, de um filho que se perde, e de um pai que não vai à busca, não vai à procura do filho. Porque o pai ofereceu, o filho sabe tudo o que o pai tem. O filho conhece o pai, conhece os atributos do pai.
Então o pai sabe e o filho sabem para onde é que o filho tem que voltar. Então a vida vai tomar diligências para que o filho chegue à conclusão que o lugar certo para estar é na casa do pai. Então vai haver alturas na nossa vida que nós vamos ser como aquela ovelha. Sabem, as ovelhas, os animais têm sempre mecanismos de proteção. Um cão, quando se quer proteger, o que é que ele faz? Morde. Ele primeiro avisa, ele ladra, rosna, mas quando ele se quer mesmo proteger, ele morde. Ok? Vocês sabem o que é que faz a ovelha? O que é que faz a ovelha? Não, a ovelha chora. A ovelha bala. A ovelha só faz ruído. É muito parecido connosco. Nós, quando estamos em aflição, nós o que fazemos é ruído. Nós queixamos, nós dizemos mal disto, dizemos mal daquilo. Nós, quando estamos caídos em algum vale, em algum lugar onde nós estamos presos, a única coisa que nós fazemos é chorar. Às vezes mordemos. Às vezes temos esse efeito de lobo. Mordemos aqueles que vão à nossa volta. Mas nós devíamos ser mais ovelha. Devíamos chorar mais. Devíamos chorar mais a Deus. Devíamos gritar mais por Ele, porque Ele está à espera de nos vir resgatar. Então se tu estás preso em qualquer lugar, chora, clama. Clama a Deus. Sê ovelha. Chora, bale, grita. Senhor, vem-me buscar. Porque Ele tem esta promessa que Ele está atento para aqueles que precisam de ser salvos e perdidos e precisam de ser encontrados em alguma coisa na sua vida. E se tu és aquela pessoa que tens a casa arrumada, mas sabes que perdeste alguma coisa, seja nas tuas disciplinas espirituais, seja em tu perdoares alguém, seja em tu seres fiel em alguma coisa na tua vida, seja qualquer coisa que tu achas que tu és alertado pela palavra, és estimulado pela palavra, és exortado pela palavra constantemente a te virares para essa coisa que tu perdeste. Arruma a tua casa. Nós precisamos de ser diligentes a nos deixarmos ser encontrados por Deus também. A nós irmos buscar e encontrar aquilo que nós acabámos por perder no meio da caminhada. E por fim, o filho perdido. O filho que se perde. Lucas 15, versículo 11 e assim. Continuou, ele estava a falar, Jesus estava a contar estas parábolas e ele continuou e diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, o mais novo, disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Dito isto desta forma tão rápida e tão objetiva, isto é Lucas, ele é médico, ele quer ir diretamente ao assunto, ele não quer cá dar com grandes explicações de contextos, isto não é o principal está lá mais à frente, o prato principal, mas há uma coisa importante aqui que Lucas não fala, que culturalmente um filho pedir ao pai vivo a parte dele, da herança, era quase como desejar ao pai que o pai morresse. Era uma vergonha, era uma tristeza para um pai. O meu filho nem sequer espera que eu parta. Ele já está a pedir aquilo que é dele, ele não quer estar comigo, ele não quer estar na minha casa, ele quer sair da minha parentela, ele quer ir viver a vida. E foi isso que aconteceu. Então, não é um pai que dá de bom grado. Não é um pai que dá sem sofrimento. Não é um pai que dá a qualquer troco. Não, o pai dá em sofrimento. O pai dá pagando um preço alto. O filho devia respeitar aquilo que era normal. O pai devia falecer e o irmão mais velho, que era o outro irmão, devia levar aquilo que era a maior porção e os outros filhos deviam levar a outra metade em menores porções. Mas não, este filho é parecido com muitos de nós, que em algumas fases da nossa vida dizemos: já estou cansado disto, já estou cansado deste relacionamento, Vanessa, eu vou-me pirar, vai à tua vida, vou à minha vida. Já estou cansado deste casamento, isto já dá muito trabalho, eu não tenho aquilo que eu quero, vou à minha vida. Então há muita coisa que nós dizemos que vamos à nossa vida, vamos viver a nossa vida, vamos viver aquilo que nós achamos que é o melhor. E nós não fazemos as coisas como elas deviam de acontecer. Passado não muitos dias, o filho mais novo juntou tudo o que era seu, dado pelo pai. Ele partiu para uma terra distante. Uma das coisas que acontece quando nós queremos criar estas barreiras é que nós partimos para terras distantes. Nós quando queremos quebrar um relacionamento, nós não ficamos por perto desse relacionamento. Nós queremos distância desse relacionamento.
Nós não queremos que nada nos vá lembrar de alguma coisa que seja boa naquele relacionamento. Então o que é que nós fazemos? Nós fugimos. Nós saímos, deixamos de ter relacionamento eu deixo de ter relacionamento com a Vanessa. Eu bloqueio-a no Facebook, eu bloqueio-a no Instagram. Eu não quero que nada me lembre dela. Porque corremos o risco de o nosso coração puxar por voltar. Corremos o risco de dizer, não, pá, mas realmente, pá, a Vanessa, realmente a Vanessa ajudou-me tanto. A Vanessa, pá, é uma pessoa. Então começamos a lembrar das coisas positivas. Então o que é que nós fazemos? Nós fugimos. Vamos para longe. Por isso é que há muita gente que sai da igreja e não vai para a igreja nenhuma. Porque aquela igreja vai lhe lembrar coisas, se calhar outra igreja vai lhe lembrar assim, epá, realmente esta igreja, nesta perspectiva, é muito mais saudável. Mas se calhar a igreja de onde ele saiu vai lhe lembrar assim, epá, fogo, mas a minha igreja estava há séculos desta. A gente já tratava as coisas de outra maneira. A minha igreja de onde eu saí é muito mais saudável. Então, para não correr este risco, as pessoas saem da igreja e não vão para nenhuma igreja. Porque vão para longe, saem, fogem para longe. E vão viver o quê? Vão viver o que os juntam. Vão viver aquilo que acham que, na sua mente e no seu coração, acham que é o melhor para elas. E foi o que aconteceu com este filho. E o que Jesus está a contar é que ele juntou, tomou daquilo que era seu, ele feriu o pai, tomou daquilo que era seu e ele partiu por uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo à grande. Vivendo com tudo aquilo que se tinha para viver. Pois, e às vezes nós achamos que não podemos ter. Ele afastou-se da casa do pai, do sítio onde ele deveria estar e onde o final da história, isto é spoiler, nós já conhecemos o final da história, nós já sabemos o que é que vai acontecer. Nós sabemos que ele se vai arrepender, nós sabemos que ele vai passar mal, nós sabemos que ele vai cair em si, nós sabemos que ele vai ser bem recebido, mas no fim das contas, ele não. Vocês acham mesmo que nós nos lembramos disto quando estamos a passar bem? Quando estamos a viver? Aqui diz só pela negativa que ele gastou tudo e que viveu de forma dissoluta. Ou seja, ele fez tudo, se calhar, o que não tinha oportunidade de fazer. Ele gastou dinheiro com coisas que se calhar nunca teve a oportunidade de gastar. Ele viveu bem. Ele agradou a carne no máximo. Vocês acham que nesses momentos ele estava-se a lembrar da casa do pai? Ele não estava. Ele só se lembrava daquilo que era bom, que sabia bem, aquilo que era carnal. Sabem, isso é o que o pecado faz. É que o pecado faz-nos esquecer da casa do pai. Por momentos o pecado faz-nos lembrar a nossa carne, que nós conseguimos viver sem estar na casa do pai e ao mesmo tempo nós vivemos bem, sabemos bem, as coisas sabem bem. Por isso é que há pessoas também que saem das igrejas, saem de relacionamentos e há uma fase da sua vida que elas vivem bem. Vivem sem prestar contas, não têm que dizer, não têm que prestar contas a ninguém. Chegam a casa, não têm uma esposa iracunda que precisa de falar e conversar e que a gente às vezes não tem paciência para isso e nós fechamos a cara e ela fecha a cara e as coisas. Não tem. A pessoa vai para casa, sai do trabalho e não tem uma família para cuidar, não tem os filhos para ir. Não tem. Mas as pessoas não pensam nisso, não pensam no depois. Vivem de forma dissoluta, dissipam todos os seus bens e aqui não são só bens materiais, são bens espirituais. Porque nós colhemos bens espirituais aqui todos os domingos quando lemos a palavra. Nós colhemos bens espirituais quando nós fazemos o nosso devocional. Nós colhemos bens espirituais quando nós louvamos a Deus e Deus fala ao nosso coração. Nós colhemos isso, mas quando nós saímos da casa do Pai, nós gastamos isso tudo. E isso vai acabar. Esse crédito vai acabar. E depois, versículo 14, de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então as coisas más vão acontecer, fazem parte da vida. As más companhias vão chegar. Aquela moça que nós achávamos que era interessante, de repente torna-se uma tragédia para a nossa vida. Então a boa vida que nós achávamos que tínhamos, de repente desaparece. E sobreveio à nossa vida um tempo de fome, um tempo de crise. E nós começamos a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Ele não se agregou a ninguém do pai. Ele não se agregou a ninguém conhecido do pai. Ele não se agregou a nenhum conhecido, a algum familiar. Ele não foi ter com alguém que conhecia o pai, não. Ele quis ainda manter-se à distância de forma orgulhosa. E ele agregou-se a alguém que não era da sua parentela. E eu não sei se isso vos faz lembrar, mas isso acontece muitas vezes connosco. Nós, em vez de, às vezes, pedirmos ajuda a alguém que é da parentela do nosso pai,
nós agregamos a pessoas do mundo. Não que as pessoas do mundo sejam más ou demoníacas ou que nós não temos de fazer. Não, eu tenho muitos amigos fora da igreja, amigos do mundo, eu tenho. E são pessoas muitas vezes que me dão conselhos em muitas áreas da minha vida, mas eu não deixo que eles me deem conselhos a nível espiritual. Eu deixo quem é que me dê conselhos a nível espiritual? Gente da minha casa. Gente que me conhece. Gente que pode dizer quem é que eu sou, quem é que eu não sou. Gente a quem vê o meu testemunho. Aí eu peço a minha. Peço conselho, peço opinião. Não gente que está fora. Se devo comprar um carro verde ou vermelho, a resposta é óbvia, eu sei, mas eu comprei um carro azul. E esse tipo de coisa a gente tem pessoas à nossa volta que podem fazer, mas para coisas espirituais não. Então ele agrega-se a cidadãos desta terra e ele mandou para os campos guardar porcos. Ou seja, isto era um príncipe, era um homem que vivia, era um homem que se fartava não de alfarrobas que os porcos comiam. Ele lá na casa do pai, ele comia as melhores refeições espirituais também. Mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, a única coisa que ele tinha para comer era aquilo que os animais tinham para comer. Isto é uma história que Jesus conta para enfatizar que nós, se nos afastarmos da casa do Pai, nós vamos passar mal. E nós vamos comer a mesma coisa que os animais comem. Nós não vamos ser respeitados. Provavelmente as pessoas vão-nos dar a mão com alguma segunda intenção. E quando não precisam de nós, vão-nos deixar para trás. É verdade, isso também acontece dentro da igreja. Nós somos pessoas também. Dentro da igreja nós também podemos fazer isto. Não é suposto, mas também às vezes acontece. Então, mas ele estava a viver essa situação de comer o que os porcos comiam. Então há uma expressão que ele diz, ele cai em si. E nós usamos alguma vez estas expressões, nós caímos em nós pensamos assim, espera aí, o meu pai tem tantos trabalhadores e eles têm pão para comer, eles não comem bolotas, eles não comem alfarrobas, eles comem pão, o meu pai dá-lhes uma comida decente e eu aqui estou a morrer à fome. Não, eu fiz asneira, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vocês sabem o que acontece aqui? Existe uma consciência de que nós fizemos a asneira. Mas não existe uma consciência só. Existe um coração arrependido. E um coração arrependido traz o quê? Traz frutos de arrependimento. Ele podia ter dito, eu fiz a asneira, lá come-se melhor, eu até posso estar arrependido de ter saído, mas eu não vou. Não, eu vou voltar para casa e dizer ao meu pai que eu errei e que eu tomei a decisão errada e que eu pequei contra ele. Não. Então isso é uma consciência de que nós fizemos a asneira, mas não demonstra um coração arrependido. Um coração arrependido tem sempre frutos atrelados. Sempre frutos atrelados. Esposas, se os vossos maridos dizem que estão arrependidos, vocês têm que esperar pelo fruto a seguir. Se não existir fruto, não é arrependimento. É outra coisa qualquer. Pode ser remorso, pode ser só para limpar o ambiente. Não, o arrependimento tem que ter fruto. A esposa tem que comer de algum fruto. E às vezes sim, a gente estamos arrependidos e o fruto que a gente dá é dar uma milha extra, fazer um pouco mais daquilo que é suposto nós fazermos e nós demonstrarmos, não, estou mesmo arrependido, eu vou-te restituir. E foi isso que ele fez. O que ele faz, ele diz assim, eu estou tão arrependido que eu vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele, que eu fiz aquilo que não devia e que eu já não quero, eu nem me imagino ser chamado um filho. Trata-me apenas como os teus trabalhadores. O nível de fruto de arrependimento que ele tem é um fruto de humildade. Ele diz, olha, eu quero me submeter a ti como um teu trabalhador. Não mereço mais. Isto é um fruto de arrependimento. Ele levanta-se, movido pelo seu arrependimento, movido pelo fruto que ele queria dar, e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe de casa do pai, quando o pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. O que ele tinha dito que ia fazer antes. Porque nós às vezes caímos em nós, arrependemos, criamos uma série de resoluções no nosso coração, dizemos assim, agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo. E depois quando chegamos à cara das pessoas, à frente das pessoas, depois não fazemos nem metade. Um bocadinho. Não, ele fez exatamente aquilo que ele disse que ia fazer.
já não sou digno. Isto é Jesus a contar uma história. Portanto, se Jesus conta uma história e quer trazer uma lição, é isto que é suposto a gente fazer. Não é a gente não dizer o que disse que ia dizer, é dizer aquilo que disse que ia dizer, e é nós restituirmos nesta medida. Irmos com o coração, sem orgulho, arrependido, sujeito àquilo que o Pai tem para fazer connosco. E ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, ele prostrou-se, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, o correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: desculpa, estou a ler de novo. Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés. O pai está a dizer assim: não, este é o meu filho, este é o meu filho. Não importa o que ele fez, importa para ele, mas para mim não importa, porque ele está de volta. Eu vou perdoar, eu vou colocá-lo no lugar de meu filho novamente. E vou honrá-lo com vestes novas, vou honrá-lo com o anel da família, que é o que mostra às outras pessoas que ele é o meu filho. Não é um filho de outro homem, é o meu filho. Matai o novilho cevado, o melhor novilho. Vamos comer e vamos nos alegrar. Porque este meu filho estava morto. Ele reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram-se a alegrar. Então, um dos objetivos desta parábola é que é uma resposta aos fariseus. De Jesus estar-se a encontrar com perdidos, com gente perdida. E o que Jesus está a dizer é assim: não me importa se eu tenho que ir buscar a ovelha que está lá e deixa alguns para trás. Não importa se aquilo que a gente perde e encontra é dentro da própria casa. Não importa se é alguém que é muito rico, vai, gasta tudo e volta. Não importa, importa receber aquilo. Importa receber, importa perdoar, importa restaurar. E quando isso acontece, tem que haver celebração. No fim de todas estas parábolas que Jesus diz, tem que haver alegria. Tem que haver júbilo. Em Lucas 15:7 digo-vos, pois, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, porque já se arrependeram. Então, cada vez que alguém que se arrepende, que vai aos pés de Jesus, há alegria no céu. E nós muitas das vezes perdemos a nossa alegria quando 99 justos não aparecem. E não somos capazes de celebrar quando um pecador, quando alguém que ainda não conheceu Cristo se junta a nós e ele encontra Jesus, encontra um caminho, e tem que haver alegria. Jesus contou estas parábolas para mostrar um verdadeiro coração de pai. E um pai, hoje em dia, tem tarefa muito difícil. Pais, este é o coração de pai. É um coração que não torna o filho refém da sua casa. A gente tem uma vida inteira para ensinar aos nossos filhos. No dia que os nossos filhos disserem que querem sair de casa, o que é que nós vamos dizer que queres sair de casa? Vai, sai de casa, vai. Se tu fizeste o teu trabalho, se tu ensinaste os teus filhos na palavra, se tu fizeste aquilo que era suposto, tu vais abrir a porta do teu filho com tristeza e dizes: então vai, tu queres experimentar a vida, vai. Porque em última análise são eles que têm que experimentar a vida. São eles que têm que ir viver a vida. Só que o pai que ama o seu filho e que amou o seu filho até aquele momento, é um pai que se teve a oportunidade, se conhecia Cristo, se conhecia as Escrituras, é um pai que teve a oportunidade de discipular o filho. O filho, no meio da agonia, lembrou-se do pai que tinha. Depois de tudo acabar, depois de toda a excitação, o que ficou no fim foi quem era o pai para ele. Que pai era este? E ele lembrou-se: não, aquele é o meu pai, ele deu-me tudo. Eu sei que se eu voltar para ele é justo. Eu sei que se eu voltar para ele e não lhe pedir para ser novamente o meu filho, se eu lhe chegar lá e pedir assim: pai, eu quero voltar para a minha posição, eu conheço o meu pai, eu nem lhe vou pedir isso. Mas eu sei, se lhe pedir para ser um empregado, que ele vai me acolher e vai me dar tudo como o melhor que dá aos meus empregados. Então ele conhecia o pai que tinha. Então muitas das vezes nós, como pais, queremos também proteger os nossos filhos a não viverem o mundo. Não é viverem as coisas do mundo, é viverem no mundo. Nós precisamos ser pais, pais conscientes que temos que doutrinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, e um dia eles vão sair pela nossa porta. Eles não nos vão, a mim não vale a pena pedirem metade da herança, porque não tenho para dar. Eu apenas vou abrir a porta. Vai, queres ir, vai.
E muitas vezes acontece, o João hoje não está cá, pois eu posso falar com ele, dele. Muitas vezes acontece, pai, eu quero ir a uma festa de aniversário dos meus colegas. Eu sei lá quem é que são os colegas. Eu sei lá o que é que os colegas fazem. Será que festas é que são estas? Mas será que eu como pai, tenho tão pouca confiança daquilo que eu andei a fazer na vida do meu filho? Será? Será que o nosso medo não é que o nosso filho se desvie? Ou o nosso medo é que nós não tenhamos sido os melhores pais do mundo? Será que o nosso medo é que a nossa palavra não foi forte o suficiente? Não ensinámos o suficiente para que o nosso filho possa estar num mundo e possa ser um filho, o meu filho, ou o filho de Deus também no mundo? Será que é isso? Ou será só estamos com medo da juventude dele? Não. Este jovem fez as neiras, mas houve um momento na vida deste homem, deste jovem, na parábola, na história, onde ele cai em si. Onde ele cai em si, alguma coisa dentro dele disse assim: há aqui alguma coisa que não está certa e eu preciso corrigir isto. Isto é fruto do trabalho do pai, é fruto do ensino do pai. Então, quando um filho se desvia, quando um filho decide sair de casa, ele é movido por várias coisas. Um filho sai de casa às vezes, um filho sai da família, sai do relacionamento e às vezes não sai de casa. Nós temos filhos em casa que já saíram da família. Temos filhos em casa que são hóspedes. Temos filhos em casa que dão mais opinião, dão mais ouvidos à opinião dos professores e dos amigos do que dos pais. Pais, há filhos que já não apenas são hóspedes da vossa casa. Eles já saíram como o filho pródigo, só que estão lá a viver. Estão a viver o mundo, estão a viver outras coisas. Então há filhos que querem viver à sua maneira. E a partir dos 14 anos, esqueçam, os nossos filhos, as meninas um bocadinho mais cedo, vão querer viver à sua maneira. Nós temos 14 anos da vida dos nossos filhos para dar o nosso melhor. Para dar o nosso melhor. A partir daí, eles vão ser filhos pródigos. Nós queremos que eles sejam filhos pródigos. Que eles vão, mas que eles voltem. Que eles vão, mas que eles se arrependam e sabem onde é que podem contar. Que eles vão, que eles possam, se eles tiverem infelicidade de cometer algumas loucuras, mas que eles saibam sempre onde é que é família raiz. Onde é que há palavra, onde é que há respeito, onde é que há perdão, onde é que há cuidado. Eu sei que muitos de vocês não viveram isso. Eu sei que muitos de vocês não tiveram esses pais. Eu sei que muitos de vocês não tiveram essa família, mas esta é a família que Deus quer que nós sejamos. E hoje, se nós não tivermos isso enquanto filhos, enquanto pais, e aqueles que ainda não são pais ou que podem vir a ser pais, temos a possibilidade de fazer diferente, que é dar uma casa aos nossos filhos. O filho quer sair, sai, mas ele sabe a casa que tem. Ele pensava que longe do pai seria mais feliz. Em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas depois dá em caminhos de morte. Há caminhos que até nós, adultos, homens e mulheres feitas, achamos que há caminhos mais certos, nós temos caminhos mais certos do que aquilo que às vezes as Escrituras dizem. Nós achamos isso. Todos nós achamos, ou já achamos, de que se calhar a minha maneira é mais certa do que aquilo que a palavra me está a dizer. Eu ter que perdoar os meus inimigos, essa palavra aí é meio torta. Como é que eu vou perdoar os meus inimigos? Mais do que perdoar os meus amigos. Então nós também vivemos esses caminhos meio esquisitos. Parece-nos que é direito, mas no fim são caminhos tortos. Ainda dentro da casa, mas longe do coração. Existem mesmo muitos filhos que estão dentro da casa e cooperam com a casa e com as coisas da vida da casa, mas o coração já não está lá. Já não há intimidade, já não há partilha. Nós não sabemos o que é que vai naquelas cabeças. Em Mateus 15:8 diz assim: este povo honra-me com os meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E às vezes nós parecemos estes filhos. Estamos em casa, estamos aqui, honramos a Deus com os nossos lábios, mas o que Deus diz é que sabe que o coração deles está longe. Então alguns de nós podemos ser destes filhos, que estamos em casa, mas já saímos. Ou estamos em casa só para algumas coisas. Não basta estar na casa do Pai, é preciso estar ligado ao Pai. Então ainda que tu saias da casa, ainda que tu te ausentes da casa definitivamente, ou te ausentes da casa de forma emocional, isso não funciona. Então, se nós queremos criar um ambiente de casa de Deus,
Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos entregá-los a Deus em oração, nós precisamos discipular os nossos filhos, mas nós precisamos deixar os nossos filhos andarem. Nós precisamos ter a confiança que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Porque a maior tragédia de um pai é ver um filho se perder e nós sabemos que parte da culpa é nossa, porque nós não fizemos aquilo que nós devíamos ter feito. Então, pai, dia do pai, se queres celebrar o dia do pai, refaz na tua cabeça, refaz o script na tua cabeça de que pai é que tu estás a ser espiritual. Se tu és um pai que entregaste o cuidado, a maturidade, o crescimento espiritual do teu filho nas mãos de outros. Se tu apenas confias que a escola dominical faz o trabalho, eu não preciso de fazer nada em casa. Se tu apenas confias que o líder de jovens faz o trabalho, os pais não precisam de fazer nada. Nós precisamos revisitar essas coisas. E se tu sentes muitas das vezes que quando o teu filho sai de casa, tu ages de forma desconfiada, tu não tens confiança no teu filho, repensa se tu o que não tens é confiança no trabalho que fizeste. Uma das coisas que me chamou a atenção, e Lucas, como eu disse, é um médico, ele escreve de forma muito pragmática. Até ele não está ali bem a explicar porque é que as coisas acontecem. Mas e Jesus também não deu esse ênfase. Então diz que o filho pediu a sair de casa e logo o pai aceitou. Jesus não utiliza na parábola, na história, grandes argumentos do pai a forçar o filho. Diz, o pai provavelmente ficou triste, porque ele não morreu e o filho está a pedir para sair de casa. Isso é uma interpretação que nós podemos fazer, faça o que conhecemos da cultura, da época. Mas uma coisa que não está escrita, o pai não diz, mas filho, fica, do teu lugar é aqui. Não. O que o pai diz é, o pai respeitou a liberdade do indivíduo. Mesmo sofrendo, ele ensinou, ele criou, mas era a hora de mostrar que o filho tinha um caminho para fazer. Sabem, muitas das vezes, nós, como homens e mulheres de Deus, nós exigimos esse lugar a Deus. Deus, agora sou eu que vou fazer. Deus, agora sou eu que vou tratar. Deus, agora sou eu que vou tomar de posse da minha vida. Deus, agora sou eu que escolho onde é que vou estar. E Deus vai ser esse Deus cavalheiro. Ele vai dizer, é? Então vai, faz aquilo que está na tua cabeça. E com os nossos filhos vai acontecer a mesma coisa. Nós precisamos de deixá-los ir para o mundo, não é ser do mundo, mas estar lá fora e dar testemunho daquilo que aprenderam de nós, daqueles que estão à nossa volta, dos ambientes que nós proporcionarmos para os nossos filhos estarem. E deixem-me falar desses ambientes, os ambientes que nós proporcionamos para os nossos filhos estarem. Um dos ambientes principais é a nossa casa. São as nossas quatro paredes. Os nossos filhos são as testemunhas. Os nossos filhos são aqueles que nos conseguem envergonhar de forma pública. Porque os nossos filhos, muitas vezes, nós estamos a falar e eles podem levantar o dedo e dizer assim, pai, mas quantas vezes, às vezes não acontece isso? Mas isso não acontece? Ou isso não... Mas não é bem assim. Porquê? Porque eles estão lá. E são estas pessoas que nós estamos a ensinar, e estamos a discipular e estamos a criar. Então, quando eles saem, eles levam o nosso exemplo. Ouço filhos dizerem, eu não quero ser o que o meu pai é. Então, nós ensinamos pela negativa. Nós ensinamos sendo maus pais. Um pai que bate na esposa, o filho... Se há dois filhos, vou usar outro exemplo. Um pai que é alcoólico, um filho... Não necessariamente os filhos vão ser alcoólicos os dois, ou não necessariamente os dois filhos vão ser contra o alcoolismo. Não, isso não funciona assim. São duas pessoas diferentes. Mas, dentro do coração de um deles, pode existir, que eu conheço casos assim, onde o filho nunca mais vai beber por causa daquilo que viu o pai ser. E outro filho vai se entregar à bebida, porquê? Porque viu o pai ser. Então nós precisamos ter cuidado com os exemplos que damos dentro de casa. Eu acredito que na história desta parábola, o pai estava confiante do trabalho que tinha feito. Sabem porquê? Ele sabia assim, ele vai, mas ele vai voltar. Porque ele sabe o que é que há aqui em casa. E aqui em casa, eu sou um pai de justiça. E vocês sabem que esta parábola é uma expressão de Deus. Deus deixa os seus filhos irem, cometerem as suas loucuras, mas
ele diz assim: eu estou aqui, eu sei que eu é que sou santo, eu sei que eu é que sou justo, eu sei que esta é que é uma casa de provisão, eu sei que esta é que é uma casa de justiça, e todos aqueles que são verdadeiramente meus filhos, ainda que cometam algumas loucuras, eles vão voltar, porque eles vão reconhecer quem é que é pai. E isto é uma lição que nós precisamos ter para nós. Os nossos filhos vão fazer algumas asneiras, mas nós temos que recebê-los à porta, se temos confiança de quem nós somos como pais. Se nós fizermos, se não, nós precisamos pedir a Deus, pedir perdão aos nossos filhos. Ouçam, o filho vai fora, faz asneira, e somos nós que pedimos perdão. Perdoa-me por não ter sido um bom pai, mas eu estou aqui e quero-te esperar. Então os filhos saem de casa. Filhos, honrem os vossos, isto não é dia do filho, mas filhos, honrem os vossos pais e as vossas mães. Em Efésios 6 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Tão interessante. Filhos, obedecei aos vossos pais, não é nas ideologias, nas coisas que a sociedade vai dizer, não, é nas coisas do Senhor. Se um pai ensina uma coisa no Senhor, o que a palavra está a dizer: filhos, obedeçam aos vossos pais naquilo que tem a ver com o Senhor. Porque muitas vezes os pais vão criar regras, vão criar coisas que não têm nada a ver com Deus, são coisas do mundo, são ideias do mundo. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Façam aquilo que os vossos pais fazem também no Senhor. Imitem os vossos pais também naquilo que eles fazem no Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe nas coisas que eles fazem no Senhor. Efésios 6, 1 e 2. O filho sai e existe aquilo que é chamado uma queda livre. O exemplo de uma queda livre, se vocês forem saltar eu sei que muitos de vocês estão a pensar nisso, então eu vou-vos dizer o que é que vai acontecer. Se vocês forem saltar de um avião com paraquedas, em queda livre, significa que vocês saltam do avião e têm um paraquedas nas costas. Há um momento na queda livre, vocês vão a cair de forma livre, não tem nada que vos prendem, mas há um momento dessa queda livre onde vocês têm possibilidade de puxar uma corda, e depois um paraquedas abre e a queda deixa de ser livre, passa a ser condicionada pelo paraquedas, ele sustenta-vos. Então, nós muitas vezes estamos em queda livre na vida e muitas vezes estamos a contar com um paraquedas que está nas costas. Só que o paraquedas na vida deste jovem não abriu. Não abriu. Mas ele teve o momento de prazer de fazer a queda livre. E quando nós, muitas das vezes, saímos de algumas situações da vida, saímos de casamento, se queremos sair de relacionamentos, queremos sair de igreja, queremos sair de casa, queremos sair de discussões, é porque as coisas nos estão a fazer mal a nós. E nós saímos para ir buscar outras coisas, outras sensações. Então ele diz que ele, depois de ter consumido tudo, depois de ter vivido a queda livre, e vocês sabem, não sei se sabem, mas quando alguém salta de um avião em queda livre, vive milhares, centenas de emoções, coisas que as pessoas nem sabem que se sentem. Há pessoas que desmaiam, há pessoas que saltam, o medo é tanto e a adrenalina é tanto que elas desmaiam e depois acordam, já estão quase cá em baixo e não viveram nada, porque a adrenalina é tanto. O corpo dispara tanta coisa, que quem salta e tem uma boa experiência, sabem o que é fazer outra vez? Quer saltar outra vez. Quem vai saltar e aqueles momentos vive um momento de pânico, porque não sabe o que é que vai acontecer. Mas depois que salta, porque viveu a experiência e viveu tudo aquilo que o corpo, que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, na nossa química acontece, quer voltar outra vez. Isso porque acontece uma coisa muito interessante, é que quando nós vivemos estas experiências, existem neurotransmissores que libertam químicos. E agora vamos falar de químicos e química e coisas assim. Mas o que nós queremos fazer quando nós saímos de situações que estamos em casa, estressados, difíceis, já nós não aguentamos, é porque nós já não temos isto a acontecer na nossa vida. A dopamina, a serotina, as endorfinas, a ciotacina são químicos que nós temos no nosso corpo. E o facto de nós chegarmos a casa e recebemos uma esposa que nos recebe com uma boa cara, com um abraço, e mesmo para o homem que recebe e procura a mulher, então como é que foi o teu dia? Sabe o que é que te vai fazer? Vai libertar estes químicos em nós. Isto é esquisito. E às vezes o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos sair de casa para ir ter experiências, para viver estas coisas que nós podemos
podemos viver em casa. O que este rapaz queria viver é que ele já não conseguia ter nada. Ele já não conseguia experimentar nada de extraordinário, já não sentia nada. Quantas vezes nós já ouvimos dizer isso na igreja? Já não sinto a mesma coisa. Já não me sinto bem. Já não é o lugar para estar. Porquê? Porque eu preciso de novas coisas. Eu preciso de alguma coisa que me excite. Eu preciso de outro salto. Eu preciso saltar de outro helicóptero. E no casamento e nos relacionamentos acontece isso. Então, estes químicos fazem parte de nós. Fazem parte de nós. A dopamina tem a ver com, até música, eles tiram a música para eu me calar. Não? Imaginem só o nível. A dopamina é um neurotransmissor que é libertado em nós e que nos faz ter uma sensação de prazer e de motivação a fazer coisas novas. Então, quando nós estabelecemos metas, quando nós celebramos conquistas, quando nós conquistamos coisas, quando nós estamos excitados porque nós fazemos alguma coisa e ficamos muito felizes, é este neurotransmissor a funcionar em nós. E nós sentimos isso e ficamos excitados. E alguém que busca sempre por esta excitação é esse tipo de pessoa. Está sempre a procurar alguma coisa nova. Porquê? Porque sempre que alcança e sempre que depende disso, sempre que alcança, aquilo tem uma recompensa. Só que as pessoas esquecem-se que nós podemos fazer isto com coisas do bem. Podemos fazer isto com coisas em casa. Podemos fazer isto com as escrituras. Então, a serotina tem a ver com o bem-estar, com o equilíbrio. Algumas endorfinas têm a ver com o alívio da euforia. E a outra, a ocitocina, tem a ver com o amor e com a ligação emocional. Todas estas coisas podem ser libertadas ou numa área boa, certa, ou numa área errada. Nós podemos sair de casa para ter um relacionamento extraconjugal e ter isto tudo, ou podemos ter em casa. Ouçam, espiritualmente, queres te sentir mais motivado, queres ter motivação, queres te sentir prazer em fazer alguma coisa, estabelece metas espirituais, celebra conquistas espirituais. Sabes porque é que servir é bom? Porque nós chegamos aqui ao domingo e houve pessoas que se mataram para nós termos este culto. Vocês podem não acreditar, mas estas pessoas saem daqui com a dopamina no máximo, porque elas se sentem concretizadas, estão a servir o corpo. Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizeres, fazei de coração como ao Senhor. Se nós fizermos isso, nós não precisamos ir buscar nada lá fora. Nós não precisamos tomar nenhum suplemento energético, porque o nosso corpo está feito para isso. Mas nós fazemos isso da forma certa. Se nós queremos que a serotonina exploda no nosso corpo, se nós nos sentimos bem, sentimos equilibrados, olha, ser grato. Ser grato. Experimenta ser grato. Experimenta desenvolver um coração de gratidão. De tu reconhecer tudo aquilo que tu já tens e seres grato a Deus. Experimenta tu orares ao Senhor, teres uma prática... Uma prática espiritual, de devoção, de oração, como nós falámos no último domingo, de tirares um tempo, de teres comunhão com Deus. Experimenta fazer isso. Tu não precisas de fazer um curso, tu não precisas de ir para ter um momento zen, não, precisas estar com Deus. Em tudo, pela oração e pela súplica, pedir, falar com Deus. E a paz de Deus vai guardar os nossos corações. O equilíbrio, o bem-estar, que muitas vezes esses filhos pródigos querem ir buscar, está cá dentro. Nós já podemos ter. O alívio, a euforia. Nós cantamos que quando nós louvamos, os céus se abram. Quando nós louvamos, Deus fala ao nosso coração. Nós queremos alcançar isso muitas vezes lá fora, quando nós podemos fazer isto cá dentro. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. E por último, a questão do amor, a questão da ligação emocional. Ouçam, nós precisamos perceber o poder que um abraço tem. O poder que uma oração e um abraço têm na vida de um irmão. Em 1 João 4:12 diz assim: se nos amarmos uns aos outros, Deus está connosco. Se nós nos amarmos uns aos outros, se nós cuidarmos uns dos outros. Então, o que é que eu quero dizer com isto? É que muitas das vezes nós não sabemos aquilo que estamos à procura. Mas muitas das vezes aquilo que estamos à procura são só químicos no nosso corpo. São só satisfações pessoais. É só a carne a pedir alguma coisa a nós. E nós vamos sair do lugar onde estamos, seja da igreja, seja do nosso casamento, seja do nosso relacionamento. Vamos em busca
como filhos perdidos. Pedimos tudo o que temos direito, saímos para procurar lá fora aquilo que podemos ter em casa. Então o pecado é um falso atalho. Ele agrada à carne, mas ele esvazia-nos. Então essa queda livre tem a ver com isso. Que sempre que nós achamos que estamos lá fora, longe de Deus, longe das coisas espirituais, nós estamos a conseguir alcançar alguma coisa, lembrem-se sempre da queda livre. Lá fora, sem Deus, o paraquedas nunca vai abrir. A gente vamos cair, a gente vamos sofrer, a gente vamos comer bolotas. E nós vamos nos lembrar da casa do Pai. Se nós formos ensinados, discipulados na casa de um Pai, de um verdadeiro Pai, nós vamos lembrar dessa casa. Se nós formos bem cuidados, se formos bem discipulados na palavra, se formos bem ensinados em Deus, nós vamos lembrar do nosso Deus nesses momentos de queda livre. Amém? Então, o Pai espera. O Pai sempre espera. A promessa de Jesus nesta parábola é que o Pai está à porta. É que o Pai não desiste. É que o Pai conhece o seu filho. E o Pai tem confiança no seu trabalho. E um pai que tem confiança no seu trabalho, o Pai espera. O Pai vigia. O Pai está à espera que mais dia, menos dia ele vai aparecer. Porque Ele sabe que casa é que eu sou. Ele sabe do que é que eu sou feito. Em Jeremias 31:3 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Ou seja, o povo ia em queda livre, mas eu fui lá e eu livrei-o. Eu irei e darei descanso a Israel. Isto é o povo a falar para o povo de Israel. E ele diz assim algo muito interessante: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. O amor de Deus é tão grande, é um amor eterno. Então Ele espera por nós à porta, Ele corre na nossa direção e Ele recebe-nos, Ele restaura, Ele lava-nos, dá-nos novas vestes, Ele coloca-nos novamente o anel e Ele diz: tu és o meu filho amado, volta para casa. Em Jeremias 31:4 diz assim: ainda te edificarei. E se nós olharmos para aquilo que aconteceu para aquele filho pródigo, foi isso que aconteceu. Ele veio sujo, com fome, destruído pela experiência que ele tinha no mundo, e o próprio Pai, Ele o edificou, Ele o restaurou. E o versículo diz: ainda te edificarei, falando do povo, e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adubos e sairás com o coro dos que dançam. As promessas que Deus faz a um filho que está perdido é que é a mesma promessa que Deus faz a cada um de nós. Que é Deus, nós temos que ter um coração de perdão. Nós temos que ter um coração que acolhe. Nós temos que ter um coração que restaura. E este é o coração do nosso Pai. Um Pai que espera, um Pai que corre na nossa direção e um Pai que restaura. Não se tornem pais diferentes. Eu sei que muitas vezes os nossos filhos fazem coisas e podem fazer coisas que nos podem fazer tornar um pai diferente. Um pai que vira as costas, um pai que foge e um pai que se esconde. Mas este não é o pai que eu vejo a Bíblia descrever. Este não é um pai que eu vejo Jesus descrever. Vejo um pai que sabe quem é, sabe o que fez, tem confiança naquilo que fez, que está à porta, novamente pronto a dar uma segunda oportunidade. E este é o Pai, o mesmo Pai que nos deu uma segunda oportunidade. Este é o mesmo Pai que olha para nós como filhos perdidos, se calhar não já perdidos definitivamente, vocês entendem o que eu quero dizer, mas que ainda estamos perdidos em algumas coisas na nossa vida. Este é o mesmo Pai que está à porta e está a dizer: vem que eu vou-te restaurar. Eu sei que as coisas não te correram bem, mas eu estou à porta e eu quero te restaurar. É o mesmo Pai. É o mesmo Pai. É o mesmo Deus que quer celebrar por cada vida que vem na sua direção a dizer: Pai, perdoa-me, eu não estive bem. Recebe-me na tua casa. Sem ser com um coração orgulhoso. Fruto de arrependimento nunca pode ter um coração orgulhoso. Quem tem fruto de arrependimento está sujeito àquilo que o Pai vai dar. Mas uma vez mais, nós conhecemos o nosso Pai. Se Ele não nos vai dar aquilo que nós merecemos, Ele é gracioso. Ele vai nos acolher. Porque se Ele nos fosse dar aquilo que nós merecemos, se o Pai fosse dar aquilo que aquele filho merecia, se calhar nós
olharmos para este filho com o nosso coração, com o coração do pai Ricardo, e a dizer assim, então agora vais mesmo trabalhar como os meus servos, vais mesmo aprender como é que é ser servo. E depois logo se vê. Isso que se calhar é o que o nosso coração diria. Mas Deus não faz isso connosco. Deus esquece, perdoa, traz, restaura, dá-nos um anel e dizer, não, tu agora és filho, filha. Que o Senhor possa usar desta palavra para nos responsabilizar como pais, para nos responsabilizar como filhos, pais e mães, para nos responsabilizar como educadores, pais de sangue, pais de criação, não me importa. O que importa é que se tu tens uma criança, se tu tens alguém a quem cuidar, tu tens a responsabilidade de o criar nos caminhos do Senhor. E no dia que ele sair daquela porta, é bom que ele ande nos caminhos do Senhor, mas tu sabes que fizeste o teu melhor. Amém?